Olha só, abençoados, o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, de religiosidade dentro da igreja. Vamos desenvolver isso aqui? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, vamos ler do 13 ao 23. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha só. Aqui, claro, o apóstolo Paulo estava falando de antes da cruz, né? Quando ele diz, vocês estavam mortos em pecados, é antes da cruz. 14. Aí o que Jesus fez na cruz? Cancelou a escrita de dívida. Percebe? Cancelou, acabou a dívida espiritual, que consistia em ordenanças. Vamos lá. O que consistia em ordenanças? A lei. O que Paulo está dizendo? O Senhor cancelou a lei. Ele acabou com toda a religiosidade. Aquilo que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Claro, porque a lei imputava o pecado. A lei trazia consciência de pecador, má consciência. Percebe? Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele cancelou a dívida que consistia em ordenanças, ou seja, a lei, e a removeu. Então os filhos de Deus não têm que viver religiosamente, porque as ordenanças acabaram. 15. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmão Cristiano, quem são eles? Eles são as autoridades religiosas dentre os judeus. Quando Paulo fala dos poderosos deste mundo, da sabedoria deste mundo, dos poderes e autoridades, ele está falando daqueles que exerciam uma influência poderosíssima sobre o povo. No caso aqui, ele estava falando da influência religiosa, dos doutores da lei. Ele está dizendo, olha, o Senhor os despojou, o Senhor já os venceu, ele triunfou sobre a lei na cruz. Lembre-se do contexto, acabamos de ler. Ele removeu o que consistia em ordenanças. Está entendendo? O contexto deixa claro que ele está falando da lei. Então, os poderosos, as autoridades aqui, eram os poderosos e as autoridades referentes à vida religiosa judaica. Eram os doutores da lei. Então Paulo está dizendo, o Senhor Jesus já venceu a lei. Essas autoridades que têm conhecimento humano já foram vencidas. Agora veja o que ele fala a partir do 16. Portanto, percebeu a ligação? Ele falou, olha, o Senhor cancelou a lei, ele acabou com isso, acabou com essa religiosidade, não há necessidade disso mais. Ele já venceu sobre as autoridades, ou seja, sobre esses que supostamente são autoridades espirituais. As hostes espirituais da maldade. Já viu Paulo falando isso? As hostes espirituais da maldade era o sistema religioso da época. O pessoal fala que é demônio. Que demônio? Eram as hostes espirituais da maldade. Eram os religiosos, mais precisamente os líderes religiosos. Então Paulo fala, como Jesus já acabou com tudo isso, ele já venceu essas autoridades religiosas, ele já removeu a lei, portanto, não permitam que ninguém os julgue. Olha aí, meu irmão, pelo que vocês comem ou bebem. Porque havia muito essa questão, né? Principalmente entre os judeus, havia esse problema com algumas comidas, né? Eles tinham o costume de não comer certas comidas, não beber certas bebidas. E Paulo fala, não, vocês estão livres disso. Naturalmente, gente, dentro da igreja ali havia esse tipo de coisa. Ué, você está comendo isso e isso, mas não pode. A lei não permite. Aí Paulo fala, gente, isso já acabou, gente. Jesus já cancelou a escrita de dívida, pelo amor de Deus. Jesus já venceu os poderosos da lei, ele já acabou com isso. Então não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, pelo amor de Deus, ou com relação a alguma festividade religiosa. Ou seja, as festividades da lei judaica, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Pegou?
Por quê? Porque havia essa influência dos judaizantes. Olha, vocês têm que cumprir a festividade religiosa. Vocês têm que guardar os sábados, cumprir o Pentecostes, as festas de lua nova, as festas dos tabernáculos. Vocês têm que cumprir tudo isso aí. Aí Paulo vem e diz, gente, não, Jesus já acabou com isso, pelo amor de Deus. Ele removeu a lei. Então vocês não têm que ser religiosos. Vocês estão aí preocupados com guardar o sábado. Inclusive os gentios também, gente. Porque as igrejas eram formadas de judeus e gentios ali. Havia uma mescla, né? Pelo menos na maioria ali havia. Então havia muitas essas questões. Porque os judeus queriam continuar praticando a lei, até porque eles haviam nascido nesse ritmo, né? Eles foram criados debaixo da lei. Então romper com a lei realmente era algo difícil. Então os judaizantes se aproveitavam disso e viviam indo nas igrejas para dizer que eles tinham que viver debaixo da lei. Aí Paulo fala, gente, não permita que ninguém julgue vocês. Vocês podem comer e beber o que vocês quiserem, sabe? Vocês não têm que se preocupar com festividade religiosa, guardar festa das luas novas, festa dos tabernáculos, Pentecostes, dias de sábado. Esqueçam tudo isso. Por quê? 17. Estas coisas, o que são estas coisas? O que acabamos de ler aqui. As festividades religiosas, os sábados, circuncisão, etc, etc. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Isso nos remete à carta aos Hebreus. O que está escrito lá? Que a lei é a sombra dos bens futuros. Futuros em relação ao antigo pacto, né? Porque, na verdade, são bens presentes, porque a graça já foi estabelecida. Percebeu? Estas coisas são sombras. Religiosidade, guardar sábados, festas de luas novas, tabernáculos, Pentecostes, Páscoa e por aí vai. Isso tudo é sombra. Já passou, acabou. Nós estamos na realidade. Estas coisas religiosas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, e é o que mais tem por aí, né? Aquela cara de humilde, ó, como eu sou humilde. E o cara tem orgulho da humildade dele, né? E na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Engraçado, amados, que isso aqui me remeteu a uma coisa interessante. Quando Paulo fala que essa pessoa, havia alguém ali, né, influenciando na igreja com a visão da lei, naturalmente, né, querendo que a igreja cumprisse a lei, e Paulo está falando dessa pessoa. Ele fala, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões. Isso me remeteu lá ao tempo do pentecostal, quando eu era pentecostal. Porque era um tal de visão. Não porque eu tive visão, Deus me mostrou. E visão nada, é visagem, né? É visagem. Não porque eu tive uma visão, Deus me revelou isso e aquilo, eis que Deus manda dizer. Tremendo, né? Então, quando eu li isso aqui, automaticamente minha mente foi levada a me lembrar disso, né? É tudo o quê? Mente carnal, gente. Sabe? Falsa humildade. 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Meu irmão, quem é a cabeça? É Jesus. Então, se a pessoa está se envolvendo com religiosidades, e no caso aqui tratava-se de alguém que estava querendo influenciar a igreja ali dos Colossenses com religiosidade, olha só o que Paulo fala. Essa pessoa não está unida a Cristo, porque Cristo é a cabeça. Então trata-se de alguém que não está unido a Cristo. Pode estar no corpo aí frequentando fisicamente, mas ele não está unido a Cristo. Ele só quer saber de lei, de religião. Mas a lei acabou, o Senhor cancelou a dívida. 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, gente, princípios elementares ou rudimentos, depende da versão aí, né? Vem do grego stoicheia, significa realmente, literalmente, fundamento, a base. Mas no caso, essa palavra é sempre utilizada aqui, no caso, na Bíblia, para se referir aos mandamentos da lei.
porque eram coisas fundamentais da fé, né? Era o A, E, I, O, U, o ABCD da fé. Entende? Era uma coisa de antes da cruz e que já havia passado. Por isso que Paulo fala, são princípios elementares deste mundo, porque lei e religião é deste mundo. Então a palavra estoicheia é isso, os rudimentos do mundo. Então Paulo fala, vocês já morreram para os rudimentos, para os princípios elementares. E repito, é uma referência às obras da lei. Vocês já morreram para isso. Por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, ou seja, ao mundo, se submetem a regras? Colossenses, pelo amor de Deus, o Senhor cancelou a escrita de dívida. Ele acabou com as ordenanças. E vocês estão aí se submetendo a mandamentos, a regras humanas. Não manuseie, não prove, não toque. Acordem, Colossenses. 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Quando Paulo fala, Coríntios, eu vim falar com vocês do Evangelho, eu não vim com sabedoria de palavras. É exatamente disso aqui que ele está falando. Os mandamentos e ensinos humanos, ou seja, religiosos, mais precisamente da lei. Está entendendo que a sua vida não tem que estar envolvida nisso aí? Isso não é vida cristã. Isso não é ter a cruz como base da sua vida. Não é ter Jesus crucificado e, consequentemente, ressuscitado, Deus sobre todos, como a sua base. Se você é um frequentador de templo, um comedor de santa ceia, um fazedor de campanhas, alguém que vive subindo montes, jejuando, e faz isso, e faz aquilo, joelho no pó, e sacrifica, você não tem a cruz como base da sua vida. Logo, a sua vida não é cristã. Pode ter o rótulo, mas o rótulo, amado, você pode colocar qualquer um. Você tira, coloca qualquer rótulo. O importante não é o rótulo, o importante é a essência. Então veja, só quem tem olhos iluminados, porque tem a mente de Cristo ativada em sua mente, porque teve a salvação da mente, como nós estudamos nas últimas 4 semanas aí, né? Só quem tem isso em sua vida é que tem a cruz como base e que tem uma vida cristã de verdade. 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Parece algo sábio, né? Quando alguém vem e diz para você, olha, você tem que frequentar o templo, tem que cumprir isso aqui, não pode fazer aquilo lá, e está proibido acolá, e tem que participar da campanha, e fazer isso, fazer aquilo. Parece algo sábio, né? Oh, o irmão está me dando aqui uma diretriz para a minha vida. É aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Meus amados, quantos anos eu vivi nessa falsa humildade e tendo severidade para contra o meu corpo? Porque quando eu era religioso eu vivia subindo os montes. E olha que eu tinha pavor, como eu tenho até hoje, de altura. Mas o meu desempenho religioso era tão grande que eu conseguia até vencer o medo de altura e subir nas montanhas aí afora para supostamente buscar a Deus. E eu vivia nos jejuns, não faltava nenhum culto, porque se eu não fosse no templo, na minha visão, Deus não se manifestaria na minha vida, Deus não estaria ao meu alcance, porque Deus, na minha cabeça religiosa, só se manifestava no templo feito por mãos humanas, ao contrário do que a própria palavra revela. Então é tudo uma aparência de religiosidade. São regras humanas, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor isso aí, meu irmão. É religiosidade pura e simples. São coisas de mentes carnais, como você acabou de ler comigo aqui. Então, amado, a tua base tem que ser a cruz. O que Jesus fez na cruz ao morrer e ressuscitar. Essa é a base da vida cristã. Isso automaticamente nos liberta da religião. E aí nos torna cristãos de verdade.